Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor para todos nesta noite. Estamos aqui mais uma noite especial, fazendo nosso programa Emanuel Podcast, amém? Programa especial para estarmos divulgando, ministrando, falando da palavra de Deus. Você que pode aí, né? Entra aí no nosso link, Manda Bala Podcast, Emanuel Manda Bala, amém? Aciona no YouTube aí. Hoje estamos aqui, né, pastora Regina, com um convidado especial, nosso evangelista Gustavo Souza, pregador da palavra, vai se expressar daqui a pouco, vai estar se apresentando. Quero louvar a Deus pela vida do Gustavo. Amém, Gustavo? Amém, meu pastorzão. Saudação de paz aos presentes, aqueles que já entraram através do link para participar deste programa aí, que é onde temos alcançado vidas. E eu creio que nessa noite Deus, ele vai mais uma vez mais se manifestar através das nossas vidas, e assim vidas serão alcançadas através desse programa, desse podcast Emanuel. Amém. Glória Deus a conosco, né? É a forma, e foi o que o Espírito Santo de Deus nos conduziu. Então louvo a Deus por tudo. Nós vamos estar iniciando já com louvor, com a pastora Regina vai estar louvando ao Senhor nesta noite. Amém? A paz do Senhor, queridos, boa noite, vamos adorar o Senhor. Hoje será a nossa noite de bênção. Pode soltar. Aleluia. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Se não dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho guardado pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que hoje aqui eu decidi te abençoar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Aleluia. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outras pra você eu abrirei. Aleluia. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar na mesa enquanto de glória eu não te honrar. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Louvado é o seu nome, Jesus. Mas eu olhei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que hoje aqui eu decidi te abençoar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Os 1000 cairão ao seu lado e os 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outras pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar na mesa enquanto de glória eu não te honrar. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Os 1000 cairão ao seu lado e os 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se te fecharem uma porta, outras pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede,
Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Oh, aleluia. Oh, filho. Aleluia. Eu Glória estou contigo. Oh. Aleluia. Oh, glória. Deus Aleluia. seja louvado, né? Louvor Aleluia. Abençoado, né? Prioridade. Glória a Deus. Nós devemos sempre dar prioridade a estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Hoje o nosso podcast tem um tema específico, e o tema é Salmo 23, versículo 1. É um salmo muito conhecido, um versículo também muito conhecido que nós queremos aqui, né, usar como canal de bênção, ministração para a sua vida, para a edificação da sua vida. Esse salmo, o evangelista, foi o salmo de quando eu estava na casa de recuperação, e lá tinha vários salmos nas árvores do sítio, né? Que lá era um sítio. E quando eu entrei na casa, eu ainda não conhecia direito a palavra de Deus, né? Então, ainda meio drogado, né? Meio naquele clima, só Jesus na causa. Quando eu olhei e avistei o Salmo 23, eu fiquei apaixonado. E de lá para cá é um salmo que edifica muito a minha casa, a minha família, a minha vida. Né? E assim que eu se batizei e me converti, a minha falecida mãe, né? Ela já era evangélica e ela orando pela minha vida, e eu falei para ela, mãe, eu amei aqui o Salmo 23, né? Né, Kelly? E prontamente ela, depois de uns 2 meses, 3 meses, quando eu saí, depois de 7 meses da casa de recuperação, o que estava lá na minha sala? O quadro do Salmo 23. Meu Deus, E tem até hoje lá, né, Kelly? Onde nós já moramos em algumas casas, né? Se for contar, só Jesus. Pode falar, tá. Mas, em todas elas, o Salmo 23 está lá no quadro. E, claro, a Bíblia, que é o mais importante, né? E nós sabemos que é um salmo muito conhecido, mas um salmo que edifica muita vida, né? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Então eu quero louvar a Deus que hoje nós podemos dizer que o Senhor é o nosso pastor. E nada tem nos faltado, né, irmãos? E depois, eu creio que o evangelista Gustavo vai esmiuçar esse salmo aí, amém? Né, pastora? Um salmo muito edificante, edifica a sua vida. Muito edificante, um salmo de Davi, né? E ele vai dizer, o Senhor é meu pastor, porque Davi vai viver várias experiências, né? E eu queria perguntar ao nosso irmão, já começando, já fizer a pergunta, deixei para o pastor, mas chegou em algum momento da sua vida que você falou assim, Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Né? A gente carrega muito como é que eu posso dizer, como uma medalha ou algo impregnado dentro da gente, essa frase, porém na hora na hora da verdade, né? Quando falta algumas coisas, a gente, né, chega a questionar, talvez na nossa mente, porque a gente sempre declara, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas em algum momento da nossa vida, alguma coisa falta. A gente não tem, né, a gente não chega na escassez, mas em algum detalhe da nossa vida, alguma coisa falta. Eu queria saber com o irmão se chegou esse dia, e se você mesmo nesse dia mal, que todo mundo chega, né, se não chegou, vai chegar um dia, você chegou a perguntar, será que ele é meu pastor mesmo? Aleluia. Então, esse salmo é um salmo poderoso, né? O salmo de Davi. Davi, ele sozinho, no campo, cuidando de ovelhas, ele declara. É interessante a expressão que ele usa, né? O meu, porque naquele tempo existiam muitos deuses, né? Então ele declara, meu pastor. Então ele sabia. Então ele sabia quem de fato era o pastor dele.
E quando nós sabemos de fato quem é o nosso Senhor, nós sabemos que mesmo a gente tendo o Senhor como o nosso pastor, como o nosso Deus, não nos priva de algumas coisas. Jó servia a Deus de balde, né? Jó servia a Deus em tudo, tanto na área familiar quanto na sua área financeira. Mas mesmo assim não foi privado das lutas, das provações. E mesmo assim ele serviu a Deus, acreditando que Deus ia mudar a sua história. Aleluia. E depois que eu me converti, as pessoas que estão à minha volta, eles às vezes se espantam, porque às vezes já veio lutas, já veio provas, que quem estava à minha volta falou, agora não suporta. E mesmo assim eu continuei sorrindo, continuei buscando, continuei adorando, porque primeiro que eu sei o Senhor que me tirou do mundo que eu vivia. Então, quando nós temos a certeza de quem é o nosso Senhor, nós sabemos que mesmo vindo a luta, a gente sabe que o nosso Senhor vai nos livrar. Mas o interessante aqui é que mesmo ele tendo o Senhor como o seu Senhor, ele vai dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Essa expressão aqui é muito linda, porque ele está dizendo que ele mesmo tendo o Senhor como o seu Deus, não vai privar ele de passar pelo vale. Mas o interessante é que ele vai dizer que ele vai passar, mas não vai ficar. Então quem tem Deus como Senhor, até entra no vale, mas é somente de passagem. Aleluia. E o interessante é que a gente passa, mas não para. E a maior raiva do diabo é essa, que quando nós entramos no vale, nós não paramos. Nós continuamos a caminhar. Tá no vale, mas tô indo para a igreja. Tô no vale, mas oração. Tô no vale, mas ainda continuo. Por quê? Ele disse, eu vou passar. Mas é porque o Senhor é o Senhor dele. Por isso ele fala, o Senhor é o meu, como o senhor falou, a expressão meu, único, né? Único. Meu, único, meu. E nada me faltará. O nada vem de quê? Do vale. Por mais que ele é o meu pastor, eu não estou privado de nada. Nada. Eu posso passar pelo vale, pela sombra da morte. Amém? Pela escassez. Pela escassez, por quê? Ele fala, o Senhor é o meu pastor, meu, eu confio nele porque ele é meu, né? E nada me faltará. Hoje nós temos, né, Gustavo, muitas pessoas no Evangelho que confundem, que acham que porque está na presença de Deus, porque tem o Senhor como seu pastor, e não pode passar pelas dificuldades, as provas, luta, por achar que o seu pastor, Deus, Jesus Cristo, né, tem a obrigação de não livrar eles, como diz a pastora aqui, da escassez, das provas, das lutas. Mas trazendo para o texto, o nada aqui vem referindo o quê? A nada. Né? Nada me faltará. Tanto a escassez como as bênçãos. Tanto as provas quanto as bonanças. Não é isso que tu acha? Eu tenho visto isso, né? O povo está mais preocupado em não conseguir passar pelas dificuldades e sim querer só ter o dia de prazer, de paz, de alegria. Só que o salmista aqui está dizendo que nada não vai faltar, então é sinônimo que alguma coisa, né, vai vir, que vai sair da linhagem. Amém? E aí você já chegou em algum momento que você falou, ih, meu Deus, e agora deu ruim aqui deu ruim aqui no mantimento. Na verdade, sempre acontece, né? Sempre acontece e assim, é sempre no momento que quando nós lemos o versículo 2, e ele me faz deitar em verdes pastos, local de bênção. É sempre depois que vem a bênção, que vem as lutas. Hoje eu estava até lembrando, né, que você falou lá na igreja, né?
passou um período, né? Eu também passei esse período, o pastor também passou. Que a gente ia para a igreja, o negócio estava estreito e a gente ficava ali vendendo a nossa estrufinha para chegar lá, né, em casa e levar alguma coisa, né? E às vezes a gente pensava assim, caramba, hoje eu estou levando isso aqui, mas olhava assim a quantidade de gente na igreja, porque chegamos em fase, eu acredito que você já chegou também, que parece que o nosso currículo não tinha nada, estava em branco, a porta nenhuma se abria. Ele é nosso pastor, ele continua sendo nosso pastor. Mas essa fase a gente não foi impedido de passar, a gente teve que passar. Mas nessa tua fase, que eu tenho certeza que você já passou, como é que ficou a tua mente, mesmo carregando dentro de você a palavra, né? Porque a palavra ela tem que estar dentro da gente para quando chegar nesse momento de conflito aí a gente lembrar, né, do que Davi está falando, que ele é meu pastor. Chegou essa fase na sua vida que você teve que lembrar do que você está falando aí hoje, do que você está pregando, do que você prega por aí, e falar, Deus me surpreendeu hoje, Ele é meu pastor. Sim, eu trabalhava muito com cruzadas proféticas de 3 dias, né? Eu sofri um acidente, onde eu fiquei 3 dias em coma, e rompeu o ligamento superior do meu braço direito, e um corte de 32 pontos, né, que levei 32 pontos. Então passei pelo vale. Mas aí Deus começou a abrir as portas. E assim, eu estava com a minha agenda muito lotada, as portas abertas. Mas mesmo assim continuava na prova. Meu Deus. E chegou um dia que eu falei, Deus, eu não tenho nada em casa. E o que eu tenho é o dinheiro para pagar a conta que tem que pagar, porque nós temos que honrar o nosso nome. E não bastasse eu estando na prova, me passa uma mulher precisando de alimento, me pedindo dinheiro. Eu falei, dinheiro eu não vou te dar, mas eu vou te dar um prato de comida. Sendo que eu não tinha. A esposa chamou no canto e falou, Gustavo, você está maluco? Nós não temos. Como é que você chama a pessoa? E ela foi contando a história. E nessa que ela contou a história, o dinheiro que eu tinha para me pagar a conta, eu falei assim, Deus, o Senhor é o meu Deus. Então, até porque a Bíblia diz no livro de Malaquias, ele disse, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal sobre a vida de vocês, faça a prova de mim. Eu falei assim, Deus, agora eu vou fazer prova com o Senhor. Se é o Senhor mesmo que me escolheu, me tirou e está no controle, é o Senhor que vai fazer. Amém. Coloquei a mulher na frente, vamos lá, vamos comprar uns negócios lá. Comprando, tinha 3 crianças, a mulher tinha 3 crianças, pagando aluguel, remédio para pagar, conta vencida, a mulher estava no desespero, foi assim, pronto. E a mulher me chamando a atenção e puxando a orelha. Porque mulher é aquela que cuida da casa, né? É verdade. E a esposa, né, preocupada, né? E eu tinha agenda a semana toda, né? Mas eu nunca cobrei um centavo de ninguém para estar ministrando. Mas sempre levava os meus materiais. Antes era DVD, CD. Então eu trabalhava com meus DVDs. Tenho alguns DVDs, tenho mais de 15 DVDs gravados. Então gastei o dinheiro com a mulher. E aí eu falei, Deus, agora é o Senhor. Agora é o Senhor. Beleza. Depois que saí de lá, passei em casa, fui pro vale, porque à noite eu tinha que pregar. Fui pro vale, saí do vale. Quando saí do vale, fui para casa. Quando eu fui para casa, quando estava chegando na rua da minha casa, senti um cheiro de carne. Falei assim, Jesus, na minha casa não tem carne, eu estou doido para comer uma carne assada. Falei assim, Jesus do céu, eu vou chegando mais para perto de casa, aquele cheiro de bife estralando. Eu falei assim, Jesus do céu, justamente quando a gente está na prova. E a prova foi continuando. Eu falei assim, Jesus, quando eu chego no portão, o cheiro aumentou. Eu falei assim, não é impossível. Quando eu entro em casa, a mulher tinha fritado o bife. Não falei nada, fui entregar o propósito de oração. Olhei debaixo da mesa, uma cesta básica. Aí, abri a geladeira para tomar uma água. Tinha ovo, tinha frango, Deus. Eu falei assim, calma aí, eu não falei nada. Eu deixei para a esposa falar, porque ela é meio dura. Então, olha, lembra de Zé? O nome dele é Zé Maria, onde que nós oramos pela vida dele, ganhamos para Jesus.
Então, ele trabalha embarcado. Mês passado não pegou a cesta básica dele, ele pegou agora 2 e lembrou de você e falou que Deus mandou e mandou a cesta básica. Eu falei assim, beleza, a cesta básica tudo bem, mas e a carne? Veio da onde? Calma, Gustavo, porque o sogro dele tem um açougue e lá na casa dele tem carne de monte e lembrou de você. Meu Deus. E eu falei assim, tá bom, até peixe tinha. E eu falei assim, mas e os peixes? E os peixes é que ele pescou lá no pier de Rio das Ostras, pegou umas espadas e lembrou que eu, Gustavo, disse, né, que eu falei para ele que a minha esposa gostava de peixe. E ele, sabendo que a minha esposa gostava de peixe, também levou o peixe, olha só. Aí eu falei assim, dobrei meu joelho e falei assim, Jesus, obrigado. Ela falou assim, calma, porque não parou por aí. Meu Deus. Porque ele falou, não adianta eu levar o alimento, se de repente ele estiver devendo. Deixou R$200. Justamente era o valor do dinheiro que eu gastei com a mulher para pagar as contas. E à noite eu tinha que pregar. Eu falei assim, Deus, chegou a arrepiar aqui agora. Aí eu falei assim, Deus, é o Senhor que está no controle. Eu preguei como nunca preguei na minha vida. Fui ministrar. Teve 7 almas para Jesus. No final, vendi muito DVD, muito CD, vendi toalhinha, vendi trufas. E o pastor chegou, botou no meu bolso um envelope. Falou assim, meu filho, não é muito, mas estou te abençoando de coração. Eu não abri, eu entrei no ônibus, entrei dentro do ônibus. Aí Deus falou assim, não abre, não abre, não abre. E tá bom, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, agora eu vou abrir. Quando eu abri, tinha R$200, olha só, R$200 que o meu amigo Zé tinha deixado, com mais 200 que o pastor deu, R$400. Mais os materiais que eu vendi lá, deu quase aí R$500. Aleluia. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, mulher, vamos continuar orando e acreditando que mesmo no vale, o nosso pastor, ele cuida da gente. Aleluia. E até hoje tem sido assim. Amém. Não peço nada a ninguém, mas Deus sempre envia. Sempre, gente, se a gente continuar falando aqui das bênçãos que vem sobre a prova, é muita coisa, a gente vai tomar o espaço todinho. Porque o nosso pastor, ele cuida da ovelha, porque Aleluia. Ovelha é sensível. E ovelha, ela é tão sensível que ela não consegue se virar sozinha. Então é por isso que Davi está dizendo, eu não sei me virar sozinho, eu dependo de um pastor, primeiro para guiar, porque a ovelha não escuta muito bem, e não enxerga muito bem. Então toda ovelha que não enxerga muito bem, não ouve muito bem, o pastor tem que guiar a ovelha. Então, gente, às vezes a gente fala assim, eu estou aqui fazendo o quê? Você está no lugar certo, porque foi o pastor que te guiou, porque nós somos dependentes do pastor. Aleluia, Deus abençoe, é verdade, isso aí, Gustavo. A gente tem que estar sempre ligado, né, para poder receber a orientação do nosso pastor, né? E você deu alguns testemunhos aí, né? Tá contigo aqui o seu filho, e eu creio que você falou da varoa aí. Como é que é o mistério? Você, né, tem uma família, são quantos filhos? 5, 6, né? Rapaz, são 2 filhos, né? Aprove a Deus, Deus tem nos honrado, né? Aonde Deus mudou minha vida através de um casamento, aonde já fizemos algumas bagunças, mas Deus, aprove a Deus, Deus nos libertou. Né? Porque eu costumo dizer que mulher, tanto mulher quanto homem, ou casamento, ou relacionamento, é como um tropeção. Ou te derruba ou te joga para frente. É verdade. Então, no meu caso, foi que me fez impulsionar para frente. Aleluia. Né? E continuamos avançando. Glória a Deus, eu creio. Você, como é que é? 2 filhos, a esposa só? Só. Que bênção, hein, rapaz? Assim fica mais fácil de conduzir, né? Glória a Jesus. Fica melhor. Deus é fiel. Nós cremos que o Senhor que nos guarda, né? O Senhor que é o nosso pastor, Ele zela pelas nossas vidas, né? Você deu um testemunho aí. O acidente foi como? Dá o testemunho do acidente um pouco aí. Então, o acidente foi que vamos para 7 anos, né? Para 7 anos. Foi um dia ao qual eu separei para estar ajudando uma pessoa. Peguei minha moto, né? Sempre gostei de moto. E fui ajudar.
Engraçado, pastor, que eu estava vindo a 120, 130, eu tinha uma agenda, foi um dia de sábado. Sendo que o Espírito de Deus falou assim, Gustavo, diminui. Quando chegou próximo à florestinha, eu diminuí e vim a 70, 60. Vim a 70. Eu vim a 70, 60. E eu vim na 70, 60 devagar. Talvez se eu continuasse na mesma velocidade que eu estava vindo, talvez hoje eu não estaria aqui, ou não aconteceria como aconteceu. Até porque o condutor do carro, ele deu um balão na minha frente. Eu bati na lateral do carro dele, onde eu, com a cabeça, quebrei o vidro do carro, fiquei pendurado entre... eu fiquei com a cabeça pro lado de dentro, o corpo pro lado de fora, aonde foi o corte do pescoço. 32 pontos. E o sangue, jorrava. Foi aonde que eu costumo ministrar a mensagem do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue. A mulher com 12 anos perdendo sangue. Eu com apenas 1 minuto no chão, perdendo sangue, já estava morrendo. Imagina a mulher 12 anos perdendo. É verdade. Então, e o médico falou, Gustavo, você é um cara de sorte. Eu falei com ele, eu não sou um cara de sorte, porque eu tenho Deus, e se não fosse o Senhor, seu pastor, né? O meu pastor, né? E o detalhe, sabe o quê? Que o pastor, né, ele tem a responsabilidade de quê? De cuidar das ovelhas, né? Então, para que é o cajado? Alguns dizem, né, hoje, que é para bater na ovelha. Na verdade, ele usava o cajado, que era um gancho, para trazer de volta a ovelha. Então, acredito que nesse dia, Deus usou o cajado dele para me trazer de volta. Aleluia. Porque eu estava tão ocupado nas minhas tarefas, que a gente já não buscava como nós buscávamos antes. Apesar que eu estava com uma campanha, o tema da campanha era, se não me engano, nada para o seu é impossível, né? A gente orava, mas a gente não buscava como buscava, né? Então, através do cajado do pastor, ele me trouxe de volta. E Deus tem esses meios, pastor. E o meio de Deus não é matar. O meio de Deus é com lágrima, choro, né? Fazer você sentir que você precisa buscar, assim como fez com Abraão. Abraão, homem do altar. Depois que veio Isaac, parou de buscar. Mas Deus pediu Isaac. E através de Isaac, ele voltou a construir o altar. Deus usa aquilo que mais nós amamos para trazer de volta. Então, o povo dele sempre foi assim. O povo que agora estava de pé, depois estava caído. E quando eles estavam caídos, Deus fazia eles ficarem de pé através da dor e do sofrimento, usando uma nação para afligir, para fazer eles voltarem. Aleluia. E é assim que Deus, até mesmo no Brasil, Deus usou de estratégia essa enfermidade que passou, essa pandemia que passou, porque através da pandemia pessoas voltaram a se amar mais, em casa, né, voltaram a se unir mais. É verdade. Né? Então Deus tem os seus meios, e para a glória de Deus, né, depois desse acidente, eu vi Deus fazendo grandes coisas em minha vida. Meu, não é? Aleluia. Deus abençoe. Oi? Eu creio que o Senhor fez algo tremendo, né? O Senhor te resgatou. O Senhor te trouxe de volta. Porque Ele era lá de fora, agora é aqui. Pronto, aqui tá tudo certo. O barulho não é aqui, não. Já tem um barulhinho aí no fundo, mas amém. Então nós vemos que o Senhor, né, que é o nosso pastor, Ele consegue nos guardar, né, varão? E como nós falamos aqui, Ele tem o prazer
de nos aproximar, né? E eu creio que essa situação que tu passou aí, né? Da sua enfermidade foi o momento que ele te trouxe de volta, né? Porque realmente a gente passa o tempo, a gente relaxa, a gente descansa, né? Achando que está tudo tranquilo, né? E ele, quando tem algo mais forte que a gente, ele movimenta alguma coisa para nos trazer de volta, né? Aí o cajado come, né, varão? Mas eu louvo a Deus que Deus nos deu essa oportunidade, né? Te deu, me deu, agora também quando eu infartei, né? Então Deus faz. A pastora vai estar louvando mais um hino e logo depois tu dá um brado, uma palavra aí que você preparou, tá bom? A gente já palestrou alguma coisa, mas eu creio que tem um alimento forte aí, tá? Deus é fiel, varão. Deus vai continuar sendo nosso pastor e que nós possamos sempre ser ovelha dele, né? Porque o pastor só pode ser pastor se tiver ovelha, né? Pastor sem ovelha não é pastor. Né? Eu falo assim, se não é pastor, por quê? Porque a gente temos o cargo eclesiástico pastor por exercer um pastorado, né? Então, assim, é necessário que a gente consiga e que Deus nos relacione dessa forma como pastor, com as ovelhas, né? Com os membros, né? Trazendo para a igreja, né? E eu louvo a Deus que Deus tem cuidado de nós. A pastora Regina vai estar louvando. Amém? Desceu de novo o mistério aqui. A cadeira tá riando, eu tô pesado. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Pesado, vai. Deus conhece tua estrutura, Aleluia. sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou aqui falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha. Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha. Deus vai te honrar. Aleluia. Filho, Deus vai te honrar. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou aqui falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha. Deus vai te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha. Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te... Oh, aleluia. Deus vai honrar a sua casa, a sua família, porque Ele é o teu pastor e nada te faltará. Aleluia. Oh, aleluia.
contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil a gente prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Aleluia. Há um tempo pra tudo. Oh, glória. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha. Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha. Aleluia. Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Deus vai nos honrar, Gustavo. Amém? Chegou agora a hora de você, evangelista Gustavo Souza, vai deixar uma palavra para o povo que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Quero mandar um abraço para todo o corpo ministerial, Missão Resgate. Quero mandar um abraço para os amigos lá do Rio, Pastor Luca, Pedro, meu pai da fé, minha família, minha parentela. Quero mandar um abraço sabendo, né, que Deus é o vosso pastor também, né? Deus é o nosso pastor, Ele tem cuidado de nós, amém? Evangelista Gustavo, pode deixar Deus te usar aí, amém? Glória a Jesus. Vamos permanecer nesse tema que foi dado aqui nesta noite. Livro de Salmo, capítulo de número 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A saber que o livro de Salmos é dividido em 5 partes, e nós entendemos muito bem que não existe, né, os Salmos, na verdade, não foi escrito somente por Davi, como também outros autores, dentro de 150 capítulos, né, alguns autores famosos, outros anônimos, mas dentro desse livro chamado Salmos, esse capítulo 23 é o salmo mais conhecido dentro dos Salmos, e não porque dentro da Bíblia Sagrada. É um salmo poderoso, aonde pessoas abrem a sua Bíblia dentro da sua casa, em cima da geladeira, em cima da televisão, embaixo do travesseiro, em qualquer lugar que nós passamos, aonde nós entramos, tem esse salmo. É um salmo lindíssimo, a saber que também o salmo de número 91 é um salmo poderoso, mas esse salmo de número 23 é um salmo escrito por Davi, quando Davi, ele ainda era moço, da idade de apenas 17 anos, cuidando das ovelhas do seu pai, a saber que Davi era pastor de ovelha. Davi, ele usa uma linguagem figurativa, aonde na sua narrativa, ele vai, nessa linguagem figurativa, vai tratar que o pastor aqui é o Senhor, Deus, aonde ele entende que ele, como pastor, o seu dever é cuidar das ovelhas, a saber também que a profissão de pastor é a mais antiga do mundo. A profissão de pastor de ovelha é a profissão mais antiga do mundo. O primeiro pastor de ovelha na terra e na Bíblia foi Abel, irmão de Caim. Está escrito no livro do Gênesis. A saber que existe poucos pastores de ovelha nessa atualidade. Por quê? Porque lidar com ovelha é difícil. Até porque alguns vai dizer que para cuidar das ovelhas, ele precisava ter tempo para cuidar. Por quê? Porque quando um pastor de ovelha assumia o rebanho, primeiro ele tinha que conversar com uma por uma. Por que ele tinha que conversar com uma por uma? Para que todas elas venhassem conhecer a sua voz. Até porque ela não consegue enxergar bem e não escuta bem, mas ela consegue discernir a voz do pastor. Aleluia. Porque ele tinha que conversar com as ovelhas.
para quando ele conduzisse as ovelhas, ele viesse gritando, falando e chamando. Então elas eram guiadas pela voz do pastor. Aleluia. Entende isso? E nós temos também o que ser guiado pela voz do pastor, porque às vezes pela nossa ótica humana nós não conseguimos alcançar caminhos espirituais com as nossas visões carnais, porque às vezes nós queremos ir pela direita, às vezes queremos pegar atalho, mas a voz do nosso pastor está dizendo: meu filho, não anda por aí, meu filho, não vai por aí. Até porque o provérbio de Salomão, ele escreve dizendo que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final é de morte. Aleluia. É para isso que tem o pastor. Para quê? Para nos conduzir quando ele falar, porque às vezes nós se limitamos, colocamos um bloqueio na nossa audição. Ah, eu prego, eu quero andar sozinho, eu prego, eu vou aqui, eu sou presbítero, eu faço o que eu quero. Você não se manda, você tem um pastor, e toda ovelha que quer andar sozinho se perde. Toda ovelha que não dá ouvido à voz do pastor, ela se perde. Primeiro, quando ela se perde, come qualquer alimento. Eita, eu vou liberar isso aqui, porque o problema da nossa geração é essa. O pastor quer disciplinar, o pastor ensina, instrui, mas ainda continua comendo as bolotas do diabo e não dá ouvido à voz do pastor. É por isso que tem ovelha que se desgarrando do rebanho, porque não dá ouvido à voz do pastor. Aleluia. E quando o pastor falava, elas entendiam muito claramente, dizendo: opa, o meu pastor está na frente. Então, quando o pastor ele ia na frente, ele ia chamando. Eu imagino que o pastor, ele colocava o nome de cada um. Colocava o nome de cada uma. Ô fulano, é igual nós quando nós temos um cachorro, temos um gato, queremos botar o nome do cachorro. Ô Lessie, ô Brutus, Pitbull. Então, atende pelo nome. Então, assim é Deus. Deus, ele nos guia falando conosco. Aleluia. Então, a saber que é por isso que o texto diz: e me guia pelas águas tranquilas. Por quê? Porque as ovelhas simplesmente um animal espantado, um animal doce, mas porém um animal espantado. Qualquer coisa espanta a ovelha. Ela é sensível. Então é por isso precisa de um máximo de cuidado. E tudo aquilo que é sensível precisa de muito cuidado. É por isso que Davi está dizendo que ele precisa de um pastor, porque nós somos sensíveis. Aleluia. E ser sensível não é vergonha, é alguém que é dependente, é alguém que precisa ser guiado. Aleluia. É alguém que é dependente. Então ele está dizendo: eu sou dependente do meu pastor, eu sou dependente de Deus, eu sou dependente dele. É por isso que todas as vezes que Davi ia para as guerras, ele jejuava e orava, porque guerra não tem como vencer se não tiver um pastor na frente da guerra. É verdade. Então ele está dizendo: guia-me pelas águas tranquilas e em pastos verdejantes. Então ele está dizendo: o Senhor, só o Senhor que pode me guiar a um lugar de bênção, só o Senhor que pode me guiar num lugar de refrigério, só o Senhor que pode me tirar das lutas, das provas. E diz a história que aonde o pastor passava e as ovelhas iam, chegava um tempo que o pastor tinha que passar pelo deserto. Quem não se lembra que Moisés, ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. É verdade. Então, quando o pastor passava pelo deserto, as ovelhas também passavam com ele no deserto. Obrigado. Quando o pastor entrava no deserto, as ovelhas também entravam com ele no deserto. Por quê? Porque está ouvindo a voz do pastor. E estar com o pastor também é estar no deserto. Aleluia. Por quê, Gustavo?
Porque toda vez que Deus estiver no controle das nossas vidas, sempre Ele vai nos levar ao deserto. Aleluia. O próprio Jesus. E quem era Jesus? Uma ovelha. É. Porque a Bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro como ovelha muda. Porque Jesus, ele foi considerado como ovelha porque ovelha é mansa. E Jesus, mesmo sofrendo o que ele sofreu, ele continuou na sua mansidão. E Jesus foi levado o quê? Conduzido pelo Espírito para o deserto. Então, ser ovelha é isso. É o quê? É ser levado também para o deserto. Mas o interessante é que em todo tempo, e qual é o dever do pastor? Em todo tempo, você não pode deixar uma ovelha sozinha. Em todo tempo, o pastor não pode deixar as ovelhas sozinhas. O pastor de ovelha só pode deixar a ovelha sozinha se tiver no local seguro, apropriado, aonde ele tem a convicção, a certeza que ela estará segura. Fora disso, ele não deixa. É por isso que Deus em todo o tempo está conosco. Por quê? Porque enquanto nós estivermos nesta terra, nós não estaremos seguros. Porque em todo o tempo o diabo, ele roda ao nosso derredor, buscando alguém quem tragar. E toda vez que o diabo vem, o pastor vem com a sua vara de correção, com a sua vara espantando os lobos. Oh, glória a Jesus, aleluia, aleluia. E o que eu estou dizendo é que o pastor não deixava as ovelhas sozinho. É por isso que nós não estamos sozinhos. Aleluia. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, deixarei o Consolador. Aleluia. Gente, isso aqui é lindo demais, porque Jesus Cristo está dizendo: tem gente pensando que vocês estão só. Tem gente pensando que vocês estão andando sozinho. Gente, e nós estamos mais seguros do que um quartel-general. Nós estamos mais seguros, aleluia, do que o quartel da Rússia. Oh, glória! Aleluia! Por que Gustavo está falando isso? Porque o Salmo diz, o Salmo 91 diz que 1000 vai cair ao nosso lado, 10.000 é nosso direito, mas nós não seremos atingidos. Aleluia. E por que isso? Porque o nosso pastor está conosco e ele nos guarda. Amém. E sempre estará nos livrando de todo mal. Amém. Glória Amém. A Deus. E aí, você crê que ele é o teu pastor? Sempre, sempre. Você crê, pastora Regina? Com certeza, meu Amém. Amado, meu amigo. Depois de uma palavra dessa, né, irmãos? Bebe uma água. Amém? Para depois dar mais uma pincelada. Nós já estamos aí, né, chegando ao nosso... Que horas tem? 5 para 7. Terminar já. E eu creio, né, Gustavo, no que você falou aqui, que o pastor, ele tem essa responsabilidade de guardar, né, as ovelhas. E Davi, né, foi assim, né? Enquanto Deus não direcionou Davi, Davi estava no pasto cuidando. Davi estava ali guardando as ovelhas. A Bíblia diz, que todo mundo conhece, que vinha o urso e o leão, mas ele não se apartava das ovelhas. Matava o urso, matava o leão, mas estava ali, ó. Então, assim, nós hoje temos o nosso pastor, que é Deus, né? Hoje Jesus Cristo é o nosso pastor presente, né, como você falou, né, pelo Espírito Santo de Deus, né, da Trindade, que é o nosso condutor, é o nosso guia, né, é ele que nos conduz como pastor. Hoje, no momento atual, é o Espírito Santo, né, que nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós e quem nos conduz é ele. E ele realmente sabe para onde nos leva, né? A gente que é teimoso, que vai para caminhos diferentes, mas ele sempre nos guia, nos mostra onde é o caminho certo. Infelizmente, nós como ovelhas, né, e às vezes dispersas espiritualmente, a gente vai para caminhos diferentes do que ele queria nos conduzir. Mas ele é tão lindo, tão pastor, tanto nosso, né, que ele ainda nos dá a chance de nos trazer de volta.
o cajado dele, como tu falou. Glória a né? Jesus. É interessante o senhor falando agora, Deus deu uma revelação. Amém. A revelação aqui é que toda vez que ia um urso, um leão, Davi ele matou. A ovelha não viu. Porque o pastor estava à volta das ovelhas. Além das ovelhas não ver, também ninguém viu. Aleluia. E nas nossas vidas é assim. É verdade. Deus todos os dias nos guarda. Nos Nós livra. como ovelha não vê, pessoas à nossa volta não vê, mas Deus está fazendo. Aleluia. Forte. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Guardando, né? Guardando. Livrando a gente de todo o mal que nos cerca. Como tu falou, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor 24 horas, querendo nos tragar como um leão, né? Eu fico imaginando Davi, varão, né? Como é que ele não ficava atento às ovelhas, né? Porque todavia havia um leão, todavia havia um urso, ele tinha que estar atento, de sentinela, né? E assim é Deus, porque ele não dorme nem torneja, né? Ele não falha. Então ele tá, se o diabo está 24 horas, Deus também está lá 24 horas. Tu pode até tentar, mas não vai conseguir, que eu estou aqui. Né? Eu louvo a Deus que Deus, como nosso pastor, ele tem sido canal, né, para nossas vidas. Eu gostaria de que a pastora louvasse, então eu vou louvar. Senão Pode, eu vou vai você hoje. Hoje vai vou você. iniciar. Amém? Mestre. Eita, Como é que é, vai, querido? vai, canta você. Aleluia. Você pode. Como é? Manda ele botar o play. Manda ele botar o play. Não. Nesse não? Nada. Não. Ih, esse é longo, Vai. Vai, que esse não combina com o tema. Qual é? Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido. Vai ver ali. Oh, glória. Aleluia. Esse é o hino, varão. Né? A gente tem escutado muito esse hino aí, né? Porque nós temos vivido nossos processos da vida, né? Como diz a Bíblia, que nada nos faltará. Então os processos vêm, né? E quando vem os processos, vira e mexe, a gente está se arrumando lá para tomar banho, para ir para a igreja. A gente bota esse hino aí, vai. Aí já viu, tu já sai. Meu Deus. Aleluia. Vamos louvar o hino pra gente terminar. Aleluia. Amém. Gustavo, Deus te abençoe, meu filho. Obrigado Amém. pelo carinho. Vai voltar outras vezes aqui para me ajudar. Pra que você já tenha essa experiência aí. Amém. Vou te convidar para me ajudar aqui. Amém. Vou fazer uma aliança aí. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, Glória. mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Ela também. Oh, aleluia. Oh, Mestre, de nada eu tenho falta. receba aí, você que está ao alcance da nossa voz, você que está ouvindo, nos assistindo. Esse é o hino Pastor, do nosso mestre pastor. querido, mestre, de nada eu tenho falta. Olha o que ele é para você, além de ser o pastor. Ó, quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, oh, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, oh, aleluia. de nada eu tenho falta. Você pode declarar para você nesta noite que ele é
Olha o que ele é para você nesta noite. Jireh, Oh, aleluia. Jeová Nissi, Tu és Jeová Shalom, Oh, aleluia. Jeová Shalom, Aleluia. Jeová Shalom, Abacandarás. Jeová Shalom, aleluia. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Aleluia. Oh Senhor, Tu és o nosso pastor e de nada nós temos falta. Oh, aleluia. De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre que me guia, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Oh, aleluia. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Ele é sua bandeira nessa noite. Tu és Jeová Shalom, Jeová Shalom, Oh, aleluia. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Deus da providência, Ele é nesta noite para a tua vida, para a tua casa, para a sua família. Nissi, Tu és Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Oh, aleluia. Quando estou em perigo, quando estou Aleluia. abatido, de nada eu tenho falta, Aleluia. de nada eu tenho falta. Quando estou em perigo, quando estou abatido, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Oh, Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado é o Aleluia. nome do Senhor. Esse é o Aleluia. nosso pastor, amém? De nada temos falta. E aí, Gustavo, está indo agora para o seu culto, né? Glória a Jesus. Dá uma Quero anúncio aí. externar a minha gratidão ao nosso Deus, nosso pastor, Amém. pela oportunidade por estar aqui juntamente com os irmãos para estar somando nessa empreitada, né, nesse projeto que tem Aleluia. alcançado vidas, né? Grato demais, honrado demais, feliz. Obrigado pelo carinho. E agora iremos sair daqui, iremos cultuar ao nosso Deus Aleluia. na nossa igreja, onde nós estamos ali cavando poço. A igreja fica na Rua das Lebes, a Assembleia de Deus Casa do Olheiro, presidida pela pastora Cláudia. Temos um grande culto hoje de Pastora Cláudia, um libertação. abraço para ela lá. Hoje culto de libertação na direção da missionária Adriana. Hoje será um culto magnífico. Eu creio que vai superar nossas expectativas. Vai ser Amém. bênção. Que bênção. E obrigado, meu pastorzão. Deus abençoe, Gustavo. Dá um abraço lá em todo o Ministério Casa do Oleiro. Amém. Pastora Cláudia. E o né, senhor Reis. também faz parte do nosso ministério. tô com saudade lá Glória do a povo lá, Jesus. tem que aparecer, né? Aleluia. Quero louvar a Deus por tudo, pela oportunidade que Deus nos deu de estar mais uma noite aqui, falando da presença, da palavra de Deus.
Quero louvar a Deus pela vida da pastora Regina. Também Na semana que vem estaremos novamente aqui, Amém. né? Mais um podcast Emanuel. Deus Glória a Jesus. conosco, amém? Muito obrigado a todos que ouviram, que vão ouvir, que vão adicionar aí, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.